E aí, gente, aqui é o Videl. Tô gravando este vídeo quase no meio do mês para falar sobre as leituras do mês passado, né? Os livros e os quadrinhos que eu li. E foram alguns livros. Desse ano eu comecei a ler tardiamente. Foi lá para março que eu comecei a ler o primeiro livro. Então até agora, esse ano eu li 16 livros no total que eu contabilizei. Mas esse mês agora eu li 5, né? Então tá uma margem boa de livros lidos na média geral. Os livros vão estar um pouco fora de ordem. Talvez eu até tenha falado deles, mencionado anteriormente, mas eu li no finalzinho do mês, de abril para maio, foi A Sombra do Paraíso. Eu já mencionei esse livro aqui, da editora Aleph, eu vou fazer uma resenha dele, era pra ter feito já, na verdade eu gravei a resenha, mas eu perdi, não me perguntem como. E O Planeta dos Macacos também, que é outro livro de ficção científica, que eu já gravei resenha, gostei muito desse livro, quem quiser ver a resenha, talvez eu ponha um link aqui embaixo, se não tiver com preguiça. Li também esse livro aqui, que é o Vlog e Videocast Guia Básico, que é um guia para quem quer ser vlogueiro no YouTube, né? Eu, no caso, já sou. É do Pablo Peixoto, Pablo, né? Que eu sempre... Plabo. Que ele tem um canal chamado Quatro Coisas, que é um dos canais que eu acompanho atualmente no YouTube. E eu acho o canal dele bem legal. Ele aqui dá algumas dicas para quem quer começar a mexer, né? Em YouTube, essas coisas. Ele dá umas diquinhas aqui bem básicas. Pra quem já tem uma estrada, tipo 1 ano, 2 anos, 3 anos de YouTube, eu acho que esse livro aqui é dispensável, né? Não acrescenta muita coisa. Mas é basicamente aquilo que ele fala. Ele fala como é que a câmera que ele usa, os editores de vídeo, sobre o mais importante é o áudio, a iluminação, essas coisinhas bem básicas que todo mundo que está começando no YouTube fica com dúvida, né? E pergunta pros vlogueiros, que câmera que você usa? No meu caso eu uso uma Sony HD alguma coisa, tá, gente? É uma câmera aí meia boca. Enfim, esse livro aqui é fininho, é legal, vale a pena ler pra quem quer criar um canal no YouTube, mas não sabe por onde começar. Outro livro que eu li, na verdade comprei esse box, né? Tava em promoção lá no Submarino, especial do direito. Aí eu li O Caso dos Exploradores de Caverna, que é esse livro aqui. Eu descobri que esse livro é cobrado em vários cursos de direito, eu acho que todos esses 3 são, né? Eu achei bem legal que esse livro aqui é o seguinte, esse Caso dos Exploradores de Caverna do Lon L. Fuller, sei lá como pronuncia. Mas esse cara não é nazista, não se preocupem. E ele fala, ele é um juiz, parece, o escritor. Posso estar equivocado. Mas aí a história é o seguinte, vários espeleólogos, que é aquele cara que... aquele povo que todo mundo sabe o que é, né? Que é espeleólogo, que estuda caverna, que vai... visita cavernas. E aí eles vão lá, um grupo de pessoas, de homens, adultos, e eles ficam presos lá porque ocorre um desmoronamento. E o que acontece? Eles fazem uma votação, porque acabou a comida e a galera vai tentar salvar eles, não consegue a tempo. Então eles fazem a votação de matar um dos integrantes do grupo e se alimentar da carne dele até que eles consigam ser resgatados. Só que acontece, quando eles são soltos, eles vão ser julgados por um crime, né? Eles mataram, um assassinato, e aí o que acontece? Se eles forem julgados culpados, eles vão pegar a pena de morte. Só que tem várias coisas nesse processo que, por exemplo, durante o salvamento deles, morreram 10 pessoas para salvar a vida deles. Ou seja, vai salvar a vida dos caras para eles serem julgados para matarem os caras, sendo que perdeu 10 vidas no processo. É uma coisa meio bagunçada assim mesmo. E aí são vários advogados ou juristas, sei lá como que falo, que defendem um ponto de vista da lei. Isso é bem legal, você que é leigo como eu em direito, você pode ler e não tem problema nenhum. E vai apresentando as contrapartidas, por exemplo, tá, o cara foi salvo a custo de várias vidas para serem mortos agora. Aí eles fazem um parâmetro comparando com as rodovias que são construídas e são feitas um cálculo para saber quantas pessoas morrem na construção de uma rodovia. Mesmo assim, essa rodovia é feita, porque o custo de vida que é gasto naquilo compensa o benefício para as outras milhares e milhões de vidas que vão ser ajudadas. E esse é um dos pontos, né? Tem outros pontos falando que lá dentro da caverna eles lutaram pela própria vida, então não pode ser julgado, porque qualquer pessoa que estiver acuada e tiver fazer um meio para sobreviver, por exemplo, legítima defesa, essa pessoa não pode ser julgada, pena de morte. E é um livro bem legal, tem gente amigos meus que são formados em direito que falam que não gostou do livro, mas eu acho que é porque eles leram obrigados, né, na matéria da faculdade, do primeiro semestre, então acho que todo mundo que lê uma coisa meio forçada assim acaba não gostando. Mas é legal, esse box aqui vem mais 2 outros livros, que é A Luta pelo Direito, do Rudolf Targ, e Dos Delitos e das Penas, do Cesare Beccaria. O box é bem boqueta mesmo, tem um probleminha nesse box, os livros são legais, a diagramação tá boa, é meio emborrachado a capa, mas lá dentro, não sei se vai dar pra vocês verem, tem uma quininha ali em cima
bem aqui no lado, porque quando você vai colocar o livro, ali, bem aqui na lateral, aqui, ó, pega e agarra e acho que danifica o livro, né? Então acho que esse aqui é um box, só pra dizer que é um box, pra vir os livros, né? Porque acho que não dá nem pra guardar o negócio direito. E o último livro que eu li, das listas aqui, não foi o último que eu li no mês, foi O Último Reino, que é das Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell. Bernard, conhecido também como Bernardinho Benmilho, né? Cornwell. Esse livro aqui é o primeiro de uma quintologia, que agora é uma heptologia, que na verdade é septologia, agora eu confundo, é hepta com septa. O Brasil vai ser hepta. Enfim. É o primeiro livro da série, fala sobre Uhtred, que é um menino que era saxão, e ele é capturado pelos vikings, é feito meio que escravo e acaba virando um viking também. E é bem legal, aquela narrativa do Bernard Cornwell é maravilhosa, né? O primeiro livro me deixou um pouco indignado, porque o Bernard Cornwell também tem aquela fama de ser meio George Martin, de matar alguns personagens que eu gosto. É interessante a maneira como ele aborda os vikings, porque você fica vendo que os vikings, na verdade, é um termo usado para os piratas, para os dinamarqueses que faziam saques. Não eram todo mundo daquela religião que seguiam os nórdicos, que eram vikings, né? Era só aquele povo específico que ia viajar para saquear. Porque tinha o dinamarquês que também ia viajar para comércio, tinha outro povo sem ser da Dinamarca, agora não lembro qual era o país, era a Noruega, que também cultuava os mesmos deuses, mas tinha outros termos. E o livro é bem legal, fala a infância do Uhtred, que os livros do Bernard Cornwell começam sempre tem um ritmo e umas características próprias dele, que é tipo o personagem começa criança, vai crescendo, a narrativa é em primeira pessoa do ponto de vista dele, e muita gente considera essa saga aqui a obra-prima do Bernard Cornwell. Eu pretendo fazer, né? Depois que eu ler todos os livros, eu vou falar sobre todos, né? Fazer um vídeo com e sem spoiler. Então é isso. Falando agora de quadrinhos, né? Eu não li muita coisa de livros, mas em compensação os quadrinhos eu li mais de 20, assim. E eu li muito daquela coleção da Salvat, da Marvel, que ela tá lançando agora, tá terminando, né? Acho que faltam 13 edições, mais ou menos. E eu li também uma coisinha da DC, que foram esses dois aqui, que é o Superman, que aconteceu com o Homem de Aço, e Batman 1. Quem acompanha quadrinhos aí já deve conhecer essa história, mas se você não conhece eu vou falar mais uma vez. Que é sobre a crise das Infinitas Terras, que foi uma época que a DC queria dar o reboot no universo dela, de quadrinhos, né, que era muito confuso, tinha muita história, ninguém sabia o que era canon, o que não era, e acabou que várias outras editoras também fez a mesma coisa. Na verdade a Marvel fez também um reboot aí, né, recentemente, tá fazendo outro agora. Como eles foram rebootar, contar a história do zero de cada um dos personagens, o Batman eles queriam que fosse um escritor que fizesse uma história bacana, que tivesse a mesma pegada, e que o Batman não fosse muito diferente do que ele era antes, né? Aquele cara detetive, meio sombrio. E aí chamaram quem? O Frank Miller, que tava no auge naquela época, lá na década de 80, no finalzinho, que ele tinha feito já o Demolidor, a queda de Murdoch, e então ele acabou escrevendo o roteiro de Batman 1. Eu vi também o filme do Batman 1, quem não gosta de ler quadrinhos, tem a animação do Batman 1, só baixar, assistir, tem dublado, ou comprar, né? Que é basicamente o Batman jovem, ele voltando pra Gotham. E lá também tá o comissário Gordon, que ainda não é comissário, é só acho que é Tenente Gordon ainda. Então o Gordon tá no meio de um departamento de polícia corrupto, quase todo mundo é corrupto. Então é meio difícil pra ele. Ele tá esperando um filho, ele fica preocupado, e ele não quer ser vendido. E o Batman começa a aparecer na cidade. E começa a combater o crime, vira aquela lenda urbana, comete vários erros do Bruce Wayne ainda, antes de adotar a fantasia dele. E ele vai aprendendo como ser um vigilante. Bem legal a história, ao contrário de muitas histórias em quadrinhos aí que é datada, né? Você lê hoje em dia e fica meio bobo a história, essa aqui não, continua bem atual. O outro que eu mencionei agora há pouco, que é o que aconteceu com o Homem de Aço, que foi escrito pelo Alan Moore. O Alan Moore é um dos caras aí mais célebres do mundo de roteiro de quadrinhos. Ele fez V de Vingança, o Watchmen, o Monstro do Pântano. E esse aqui não é tão conhecido dele, pelo menos não é dos mainstreams, das coisas mais famosas que ele fez. A história é basicamente o seguinte: como o universo que eu acabei de mencionar da DC estava tendo a crise de Infinitas Terras, ia mudar tudo, ia dar reboot, saiu a ideia, não foi do Alan Moore, mas de um dos outros caras aqui, que aconteceria se fosse publicada realmente a última história do Homem de Aço, como é que acabaria a história dele. E aí esse cara, sentado com o Alan Moore, contou isso pra ele, e o Alan Moore levantou e falou assim: olha, você vai deixar que eu escrever essa história. E ele escreve realmente a história naquela época do homem, na Idade da Prata ainda, né, na Era de Prata,
Então a história é meio que uma recapitulação de tudo, ou seja, aparece todo mundo, aparece os vilões principais, aparece os principais aliados, morre um montão de gente, e aí o Superman acaba a história, né? Tipo, ele morre, ele não morre. E é legal que no começo tem uma frase muito poética do Alan Moore, porque o Alan Moore sempre tem essas coisas, né? Que ele começa falando, esta é uma história imaginária, e não são todas. É como se fosse a história do Superman fosse ficção, porque... Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu vou tentar explicar, vou acabar ficando confuso aqui. Mas é uma história bem bacana. Eu comprei na Amazon, tá baratinho, tava menos de 20 reais. E é bem legal, né? Tipo, você vê como é que era pueril as histórias em quadrinhos há uns 40, 50 anos atrás. E como é que ela acabou encerrando, né? Os vilões eram mal de roubar torta, né? Tem o Lex Luthor tem uma história em quadrinho que ele rouba torta da cidade. Mas basicamente foi isso que eu li, né? Foi uma recapitulação das coisas que eu li nesse mês de maio. Eu não sei se deixei passar alguma coisa, mas um vídeo mega atrasado, porque sim, né? Porque o vídeo atrasa nos vídeos, mas minha família tava aqui em casa, veio lá de Minas, então não tava como eu gravar, que era uma barulheira dos infernos. Mas é isso. Forte abraço, não esqueça de compartilhar, não precisa compartilhar não, nem curtir, só se você quiser.